A arte suprema da guerra é subjugar o inimigo sem lutar. A Arte da Guerra é um livro atribuído a Sun Tzu, que é reverenciado como um lendário personagem histórico, figura militar, além de filósofo, e cujo nome verdadeiro é Sun Wu. O nome Sol Tzu é, na verdade, um título honorário que significa Mestre Sol. Embora a historicidade de Sun Tzu seja duvidosa e o livro possa muito bem ter sido uma compilação de vários estudiosos, ainda temos o privilégio de possuir um dos primeiros livros mais profundos já escritos sobre estratégia e guerra, cujos princípios ainda são usados para este dia devido à sua importância. A arte da guerra não se preocupa apenas com guerra moderna, mas também espalha e influencia a mentalidade das pessoas na política, nos jogos, negócios. Apresenta uma espécie de filosofia, um estado da mente ou psicologia para administrar conflitos e vencer batalhas. Está intimamente ligado à filosofia do taoísmo, que segue o Tao ou o caminho, o princípio do universo ao qual tudo está conectado. É sobre Yin e Yang, vida e morte, ação e inação. É por isso que a maior vitória é alcançada sem se envolver em uma luta. Embora as coisas tenham mudado e a tecnologia avançada, a guerra ainda é considerada um dos principais conflitos entre os países do mundo. É incrível como Sun Tzu estava à frente de seu tempo. Ter um guia sobre como derrotar seu inimigo, e para que este guia ainda seja relevante hoje, imagine que enorme vantagem que teria sido naquela época. Este pequeno livro cobre com mais elegância as estratégias que devemos ter em mente para a derrota do inimigo. Os conceitos mais importantes deste livro incluem compreender os diferentes terrenos, utilizando elementos como fogo, água e vento ao seu favor, enganando seus inimigos com espionagem, a importância de uma disciplina disciplinada do exército, o uso de animais para rastrear os movimentos dos inimigos, a importância da velocidade, o uso de manobras e a importância de aspectos psicológicos, como o uso oportuno de um blefe para atrair o inimigo para uma armadilha. Então vamos começar. Esta é a arte da guerra. O soldado deve estar em total acordo com o governante, independentemente da vida ou da morte, sem desanimar. Capítulo 1. Estabelecendo planos pelo perigo. O comportamento do comandante em chefe pode significar vitória ou derrota. Ele deve ser sábio e benevolente, mas também sincero e rigoroso. Toda guerra é baseada no engano. Se um exército é forte, deve parecer fraco. Se for fraco, deve parecer forte. Fingir estupidez e usar um blefe, em tempo hábil, pode muito aumentar a chance de vitória. Obtido cuidadosamente, acomodando-se ao propósito do inimigo. A guerra deve ser rápida. A rapidez é a essência da guerra. Longos atrasos estão associados a desastres. Capítulo 2. Travando a guerra, esgotando todos os suprimentos, levando à fome e à decadência da vontade de lutar de um exército. Portanto, aproveite a falta de preparação do inimigo e abra caminho por caminhos inesperados, rotas, atacando pontos indefesos ou fracos, como o trovão que se ouve diante do clarão de um relâmpago. Para isso, o governante deve implementar a máxima disciplina, uma vontade de ferro em seus soldados e mantê-los satisfeitos com recompensas, essenciais pela motivação do exército e por ter o propósito de derrotar o inimigo. Capítulo 3. Ataque por estratagema. O líder hábil subjuga as tropas inimigas sem qualquer luta, e ele captura suas cidades sem sitiá-las. Os inimigos deveriam ser eliminados estrategicamente, deixando os civis e a cidade intocados, e os homens serão recompensados com todos os suprimentos do inimigo. Para vencer, você deve saber quando lutar e quando não lutar, e como lidar com forças superiores e inferiores. Grandes resultados podem ser alcançados com pequenas forças. Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, você não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você conhece a si mesmo, mas não conhece o inimigo, a cada vitória conquistada, você também sofrerá uma derrota. Se você não conhece nem o inimigo, nem você mesmo, você sucumbirá em todas as batalhas. Não errar
é o que estabelece a certeza da vitória, pois significa conquistar. Capítulo 4. Disposições táticas. Um inimigo que já está derrotado. Capítulo 5. Energia. Na batalha, não existem mais do que dois métodos de ataque: o direto e o indireto. Ainda estes dois combinados dão origem a uma série interminável de manobras. O método direto pode ser usado para entrar na batalha, mas serão necessários métodos indiretos para garantir a vitória, atacando o flanco ou a retaguarda do inimigo. A energia desenvolvida por bons lutadores é como o impulso de uma pedra redonda rolada montanha abaixo. Capítulo 6. Pontos fracos e fortes. Ao descobrir os pontos fortes e fracos do inimigo, você pode ter certeza de ter sucesso em seus ataques. Sun Tzu não acreditava em ataques frontais, mas sim em uma combinação de táticas de surpresa, como atacar os pontos fracos do acampamento inimigo, dividindo os reforços do inimigo para enfraquecer sua força em número e atraí-lo para descobrir seus pontos vulneráveis. Em essência, o caminho é: Capítulo 7. Manobras. As dificuldades das marchas forçadas são muitas vezes mais dolorosas do que os perigos da batalha. Brigando com um exército exausto é um caminho seguro para a derrota. Portanto, eles só devem ser usados quando destinado a ataque surpresa em curtas distâncias. Ataque o espírito do exército inimigo enquanto o espírito do seu exército está no auge. Esse é um caminho eficaz para a vitória. Uma coisa a mencionar é não interferir com um exército que está voltando para casa. Para um homem cujo coração está decidido a voltar para casa, lutará até a morte contra qualquer tentativa de barrar seu caminho, tornando-o um oponente muito perigoso para enfrentar. O líder sábio considera ambas as vantagens. Capítulo 8. Variação de táticas, desvantagens e transformar uma desvantagem em vantagem. Se estiver cercado por inimigos com o único objetivo de recuar, o adversário irá perseguir e esmagar o exército. Seria muito melhor encorajar os homens a contra-atacar e a usar a vantagem assim obtida para libertá-los das labutas do inimigo. A arte da guerra ensina-nos a não confiar na probabilidade do inimigo não vir, mas em nossa própria prontidão para recebê-lo. Sun Tzu explica que um general não deve ser descuidado com o bem-estar de suas tropas, mas sim enfatizar o perigo de sacrificar qualquer vantagem militar importante para o conforto imediato dos seus homens, pois não há nenhum caso de nação que beneficie de uma guerra prolongada. Portanto, a profissão das armas requer uma combinação de firmeza e ternura. Esteja ciente do que está ao seu redor, se confrontado com. Capítulo 9. O exército em marcha montanhas. Não suba a alturas para lutar. Após atravessar um rio, você deve afastar-se dele e lançar seu ataque quando metade do exército atravessar. Se for forçado a lutar em pântanos, tenha água e grama perto de você e fique de costas onde há árvores, pois o terreno tem menos probabilidade de ser traiçoeiro. O levantar dos pássaros em seu voo é o sinal de uma emboscada inimiga abaixo do local. Animais assustados indicam que um ataque repentino está por vir, e ao mesmo tempo, se os pássaros se reunirem em algum lugar, ele está desocupado. Esse é um fato útil a ter em mente quando, por exemplo, o inimigo abandonou secretamente seu acampamento. Capítulo 10. Terreno. No que diz respeito ao terreno, locais altos e ensolarados são vantajosos não só pela sua estratégica local, mas também porque são imunes a inundações desastrosas. Se sabemos que nossos próprios homens estão em condições de atacar, mas não temos conhecimento de que o inimigo não está aberto ao ataque, só chegamos a meio caminho da vitória. Capítulo 11. As 9 situações. Terreno. Um que é de grande importância é terreno disputado. Aquele que, se ocupado, consegue grande vantagem a qualquer um dos lados. Então, aqueles que o possuem têm vantagem na batalha sobre o outro lado, e a vitória será garantida. No ano 532, depois de Cristo, o imperador Shen Wu foi cercado por um grande exército, sendo sua força muito menor. Em vez de tentar escapar, ele fez ordens para bloquear todas as saídas. Assim que seu exército viu que não havia nada a fazer senão conquistar ou morrer, seus espíritos atingiram um nível extraordinário de exaltação, cobrando com tanta ferocidade que derrotaram o inimigo. Em outras palavras, coloque seus soldados em posições onde não há escapatória e preferirão a morte
A fuga. Uma das batalhas mais brilhantes foi travada pelo general Han Xin, da dinastia Han, em 204 a.C. Ele destacou 2.000 cavaleiros de seu exército para se esconderem em passagens estreitas, todos carregando suas bandeiras. Então, ele enfrentou o inimigo com seus homens. Durante a batalha, os cavaleiros avançaram para a base inimiga, rasgando suas bandeiras e substituindo pelas próprias bandeiras. Quando o inimigo retornou à sua base, a visão destas bandeiras os atingiram com terror. Convencidos de que seu rei havia sido dominado, eles quebraram em desordem selvagem. Então, de ambos os lados, foram atacados e derrotados. O estrategista habilidoso pode ser comparado ao Shuaijan, um tipo de cobra. Para atacar sua cabeça e ser atacado por sua cauda, atacar sua cauda e ser atacado por sua cabeça, ataque no meio e seja atacado pela cabeça e pela cauda. Capítulo 12. Ataque de fogo. Outro ataque importante é o uso do fogo. O objetivo principal do ataque com fogo é confundir o inimigo. Ao iniciar um incêndio próximo ao acampamento inimigo, deve ser feito do lado voltado para o vento, para se espalhar mais rápido. Capítulo 13. O uso de espiões. A espionagem era uma prática comum, pois o que possibilita a vitória é o conhecimento antecipado, ou seja, conhecimento das disposições do inimigo e do que ele pretende fazer. No entanto, é impossível obter espiões de confiança a menos que sejam devidamente pagos pelo seu trabalho, despesas. Portanto, é preciso manter uma relação íntima com os espiões, mais do que com o restante do exército, e nenhum deve ser mais recompensado do que os espiões para guardar os segredos que têm o poder de conquistar uma vitória rápida e eficaz. Os espiões podem ser obtidos de seus próprios homens ou dos homens de seu inimigo, oferecendo-lhes recompensas atrativas em troca de informações valiosas. Desta forma, você poderá descobrir a situação na cidade do inimigo, obtendo assim conhecimento do inimigo. Os espiões são um elemento muito importante na guerra, porque deles depende a habilidade de movimento de um exército. Um exército sem espiões é como um homem sem ouvidos nem olhos. As diferentes medidas adaptadas às variedades do terreno, a conveniência de táticas agressivas ou defensivas e as leis fundamentais da natureza humana são de vital importância no arte da guerra. Em última análise, Sun Tzu enfatizou o propósito da guerra para dar lugar à paz e à harmonia dentro da sociedade. Em paz, prepare-se para a guerra. Em guerra, prepare-se para a paz. A arte da guerra é de vital importância para o Estado. É uma questão de vida ou morte, um caminho para a segurança ou para a ruína.